noite, Eli. Só um minuto. Beleza, tô desligando aqui. Tá me ouvindo aí? Ele não está aparecendo ao vivo lá. Apareceu. Isso, ele estamos ao vivo nas duas contas. Deixa eu já aproveitar, porque são 7 horas, pessoal. Desculpa aí o improviso, né? Eu tô aqui em casa. Deixa eu fechar a porta aqui. Estamos ao vivo aí nas duas Também, contas. peraí. Na nossa conta de mentoria e na nossa conta da Academia Fiscal. O Eli se retirou Vamos ali, lá. provavelmente foi buscar um copo de água. E eu também vou colocar meu fone. Eli, temos um convidado especial aqui hoje. Muito bom. Walter Grégio Júnior. Ô, louco. Walter Grégio Júnior, o famoso cavalão. A long, long time ago. É, você vê? Bastante tempo. E ele tá mandando bem no inglês agora também. Ele tá aí passando legal. Ele tá sofrendo uma pressão muito grande, porque ele disse aí que o foco dele até dia 30 de junho é entregar a declaração de renda pessoa física. Né? No meu também. Tá baixa a minha voz ainda, Zanata? Que eu tô com fone agora. Me dá um feedback aí, Zanata, se tá baixa a minha voz. Boa noite, Denise. É isso aí. Ah, agora ficou ótimo. Obrigado, viu, Zanata? O Zanata é o nosso parceiro aí técnico. Bom, pessoal, vamos começar aí a nossa live. O tema de hoje é sensacional. E eu, sinceramente, tive muitos problemas com as lives essa semana. Na segunda-feira, eu fui convidado para fazer uma live sobre metas financeiras, educação financeira com meu amigo Vlad. E nós tivemos um problema, a live demorou meia hora para começar. Na terça-feira, eu tive uma live com César Gomes, que é um headhunter, onde nós tivemos aí um assunto sensacional sobre mercado de trabalho, o que um headhunter olha num currículo. E é legal porque o viés do César é da nossa área, que é fiscal e tributária. Ele veio dessa área. Então foi muito legal, porém, nós também tivemos problemas na live do César. O que aconteceu? O César ficou com a figura dele estática e a live com 45 minutos mais ou menos, ela caiu. Então nós tivemos muitos problemas. Agora hoje os deuses no Vocês não Olimpo falaram eles estão nos olhando. Pode falar aí. Mas vocês não falaram mal do STF, não, né? Se falou Não mal do falamos. STF, a live para. Não. E nem do novo ministro da Educação. Então, o que aconteceu? Né? Independente dos problemas, eu cheguei à seguinte conclusão, Eli. Não só os deuses do Olimpo estão nos olhando hoje e vão nos abençoar, porque o tema é tributário, mas você tem uma internet boa. E eu também. Então, meninos, vamos dar uma olhada nessa internet aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Santos. O pessoal já está aí acostumado com a minha introdução, né? Estou no mundo, eu separo aí as minhas funções profissionais em 4. Eu estou no mundo corporativo, onde eu sou gerente de controladoria numa empresa multinacional, sou responsável pela parte financeira, contábil, fiscal, tributária, departamento legal, controladoria, tenho um envolvimento muito importante com a área de departamento pessoal, porque a rúbrica de folha de pagamentos, essa despesa representa 80% do nosso custo. Eu tenho um trabalho importante com meu amigo Eli Odilon na Academia Fiscal, onde ele ministra os cursos da área tributária fiscal e eu sou responsável pela parte de contabilidade, parte de finanças e gerencial controladoria. A gente também tem um trabalho de mentoria, né, que é muito importante. E quando passar essa pandemia, nós vamos colocar várias pessoas numa sala e fazer aquela imersão para dar aquele choque de realidade nas pessoas. E também tem aí a minha parte de consultoria, onde a gente acaba criando KPIs e fazendo trabalhos na parte financeira e também gerencial para ajudar o pessoal das empresas pequenas a ver como funciona a gestão de uma empresa grande. Ok? E como já dizia Oscar Wilde, estamos todos na sarjeta, porém, alguns estão olhando as estrelas. Ou seja, mesmo em meio à pandemia, nós estamos aqui olhando as oportunidades
e indo para cima. E isso que é o mais importante. E se vierem os gafanhotos, nós vamos de aerosol para cima deles. É isso aí. Não, Eli, mas se tá vindo apresenta aí para o pessoal. Se tá apresenta para o vindo a pessoal, nuvem apesar que eu sei que todos te conhecem. a nuvem de poeira tá vindo também, vai conflitar com os gafanhotos e vai dar 0-0. Tá vindo lá do Saara a tempestade de areia, de um lado, do outro lado os gafanhotos, aí empatou 0-0. É isso aí. Bom, Ai. pessoal, o pessoal já tá, a maioria já familiarizado com a gente, né? Essa acho que é a primeira que a gente vai fazer aqui conjunto com o Academia Academia Fiscal. Ponto Fiscal, o arroba Academia Fiscal, né? Uhum. A nossa proposta é fazer uma live por semana. Por semana. Inicialmente, todas as quartas-feiras, nós teremos um tema tributário, um tema relevante, sempre trazendo esse viés de posicionamento enquanto profissional, né? Como profissional ele tem que se posicionar. Então, além do aspecto técnico, essas lives são importantes porque são coisas que a gente discute nas nossas aulas, trazendo isso de campo, né? A sua vivência experiencial como controller, a minha vivência experiencial como gerente nos últimos 15, 18 anos aí liderando equipes. Então, a gente traz um pouquinho do que a gente discute aqui, não só o aspecto técnico, mas vocês vão poder observar que sempre a gente traz como que isso funciona no mundo real, porque existe o mundo real e o mundo irreal e o mundo surreal, né? No aspecto profissional, coisas que você vê em determinados cursos, mas eu vou aplicar como eu vou aplicar isso? Como mas isso não existe, isso na prática é inaplicável. Então a gente sempre vai mesclar o posicionamento técnico de como deve ser feito com a postura profissional técnica que o profissional deve ter para executar. E o tema escolhido para hoje foi gestão tributária eficaz. Né? Isso. Porque hoje está na moda, todo mundo fala de gestão tributária. Né? Você vê vários doutrina, curso, MBA de gestão tributária, né? E pela até a minha experiência como professor de MBA, como professor de pós-graduação também, em outras instituições, pouco se fala da gestão em si, né? Vamos falar das estruturas dos tributos, blá, 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 da contabilidade, etc, mas o cara chegou numa posição de liderança, o cara já é um analista sênior, o cara está buscando essas posições. Como é que ele gerencia, né? E aí, quando a gente já entra um pouquinho no tema, só antes de te passar a palavra aí para você colocar os pontos, né, que a gente vai tratar. Eli. Fique tranquilo, porque o pessoal está me criticando, estão me chamando de Faustão. Eles estão dizendo que eu atrapalho os convidados, então fique à vontade. Então, nessa carreira profissional que a gente escolheu, nesse sacerdócio, né, que é a contabilidade fiscal, nós somos sempre preparados, nós somos sempre impulsionados a aprender e a estudar a parte técnica. Foi assim quando eu comecei a trabalhar, foi assim com você, é assim com 99% dos profissionais. Eles entendem, a gente entende que para a gente se dar bem nesse negócio, a gente tem que ser muito bom tecnicamente. É isso. Eu quero ser o melhor tecnicamente possível, dominar essa área. E a gente esquece de um outro lado, que você vai se deparar com posições de gestão. E a posição de gestão não é... Eu digo a posição de gestão no sentido lato da palavra, né? Lato sensu, não estrito sensu, no sentido que todo profissional, independente da posição, do registro de carteira, que isso pouco importa, ele vai ter a gestão do trabalho dele. E eu, como gestor, eu sou muito adepto da autogestão. E cada profissional tem que ter a sua autogestão. Porém, essa autogestão ela é conquistada ao longo da construção de uma equipe, da maturidade que você vai construir a tua equipe. Isso é um outro ponto já, né? Aqui falando também do que a gente vai falar, como atingir essa gestão tributária eficaz, né? Ótimo. Eli, vamos lá. Eu vou começar aqui o nosso tema,
Mas antes, eu gostaria, né, de que você explicasse novamente uma coisa, que é para o pessoal mentalizar o que nós tivemos na nossa live anterior. Nós discutimos sobre a definição de insumos para créditos de PIS e COFINS, né? O que é insumo? Bem rápido, e dá um exemplo prático, antes da gente começar, que é para as pessoas não se esquecerem. Eu fiz um vídeo, né, onde nós Sim. explicamos as empresas que têm os dois regimes, né, que o pessoal chama de híbrido, cumulativo e não cumulativo. Explica de uma forma simples, antes da gente adentrar no assunto da gestão tributária fiscal. A última live foi bem interessante, foi bem rica, né? Foi uma hora que a gente discutiu que passou muito rápido. Porque a gente, na verdade, no nosso curso de PIS e COFINS, por exemplo, é uma aula e meia só falando disso, sobre isso. Então, apesar de parecer pouco, é um tema que ele em si não se esgota. Então, sendo o mais objetivo possível, tentando sintetizar, insumos são os itens que você utiliza no seu processo, veja, utiliza, né? Não consome, utiliza no seu processo produtivo, quer seja seu processo produtivo de serviços, industrial ou até mesmo comercial. Então, independente dessas três atividades, você tem um processo de produção, um processo de venda, um processo de entrega dos seus serviços. E os insumos são aqueles itens indispensáveis ou, à luz da jurisprudência, relevantes e essenciais, que são necessários para que você entregue com qualidade o produto e o serviço prestado, sem o qual o mesmo seria impossível de fazer ou faria com qualidade inferior. Então, é isso que a gente tenta sintetizar, né? De forma bem genérica e macro. Isso, porque perfeito. você tem só para a gente lembrar o que nós discutimos. Isso. Dentro desse ponto, você tem vários subespectros, né, que você vai dividindo. Ótimo. Eli, vamos separar a parte de gestão antes da gente entrar naquela coisa da empresa que tem a postura conservadora, moderada, agressiva, que é o seguinte, né? Nós poderíamos dizer que a gestão tributária, quando ela é de fato eficaz, é quando nós temos um ótimo compliance, um departamento que mitiga riscos e um departamento que tem a capacidade de fazer ótimos planejamentos tributários e trazer economias para a empresa, né? Como Perfeito. que você vê? O que na tua visão é isso? E dê aí alguns exemplos para nós, para a gente entender na prática como que isso é vivenciado. O que eu quero com a gestão, né? Por que eu preciso da gestão? A gestão tributária se insere dentro do aspecto mais recente dos últimos 20 anos, da exigência que tem os investidores, o board, os donos, os sócios, os acionistas, de terem uma visão clara do que acontece dentro das empresas, né? Então, com a vinda da questão da governança corporativa, que é a aplicação das boas práticas e da transparência e da eficiência do ponto de vista de gestão e retorno para o investidor, eu tenho um braço forte lá dentro da governança corporativa, que é a gestão tributária. Note que a gestão tributária não é ter um departamento fiscal, um departamento contábil. Isso são caixinhas funcionais. A gestão tributária ela vai muito além disso. E sintetizando, é isso que você colocou, muito bem posicionado. O departamento tributário ele tem que ter dois viés muito fortes. O viés que eu chamo de planejamento fiscal, que é tratar do compliance e da mitigação de risco no aspecto preventivo, né? E o que eu chamo a segunda perna, que é o planejamento tributário. Então, muitas empresas querem partir do planejamento tributário, mas ela não tem o planejamento tributário é o acabamento fino da casa, é o porcelanato, é a textura, é o quadro. Isso é o planejamento tributário. Se a empresa ela não tem a estrutura, se ela não tem um planejamento fiscal eficiente que consegue trabalhar na mitigação de risco, identificar, se ela não tem um mapa de gestão, que a gente chama um Roadmap Tax, que é onde eu controlo os meus eventuais riscos tributários, uma matriz de contingência ou matriz de conduta de gerenciamento de risco tributário,
que são instrumentos dentro da gestão tributária, né? Que o gestor tem que ter. Eu não posso falar de planejamento tributário, eu não posso. Para eu poder correr, eu preciso aprender a andar primeiro. Então, é essa filosofia que as empresas buscam implementar quando ela implementa uma visão de departamento tributário. Então, eu vou trabalhar incansavelmente no compliance, e incansável no sentido literal da palavra mesmo, que o compliance sofre muito, que é a entrega da obrigação, é o fechamento, é a apuração. E lá se insere já o aspecto de inteligência fiscal, que é de trabalhar de forma inteligente, com foco na mitigação de risco, né? Com foco na entrega correta das obrigações acessórias, no cruzamento de informações, no mapeamento de operações, na identificação de riscos. Então, eu estou trabalhando o aspecto de compliance, mas o compliance inteligente. Essa é uma perna. E a segunda perna, essa aí eu vou tratar o planejamento tributário, que é identificar potenciais de ganho tributário que vão reduzir custo e aumentar a gross-margem. Então, sintetizando a visão do gestor tributário, e é isso que as empresas querem no geral, principalmente as empresas multinacionais, buscam, se você pegar o descritivo das posições, vão buscar sempre assim, com forte atuação em compliance e estratégia tributária. Então, tem que ter os dois, né? Então, o profissional que está buscando crescimento profissional, está ali no nível de analista pleno, quer ser um sênior, quer ser um especialista, um coordenador, um consultor tributário, ele tem que dominar muito bem os dois, em termos de gestão, os dois viés, o compliance e o de planejamento. Claro que o planejamento só vem depois que eu conhecer bem o compliance. Então, por isso que eu falo, dou graças a Deus de ter escriturado muita nota fiscal na vida. E eu também, graças a Deus, e também fiz muito débito e crédito. Eli, você falou uma coisa muito importante, aí eu vou trazer um pouco para a prática. O profissional da área tributária, ele tem um pouco de dificuldade de repente, demonstrar o quão importante é o trabalho dele. Por exemplo, pessoal da área de vendas, eles são medidos de algumas formas, mas tem duas que, na minha opinião, são muito eficazes. Como na empresa onde eu trabalho, nós temos uma reunião que o pessoal chama de BSC, né, onde nós temos os KPIs do Balance Scorecard, nós medimos a eficiência do departamento de vendas de duas formas. É aquilo que está sendo vendido e o número de propostas ou pipeline que nós temos. Tá? Se o pessoal consegue converter aquilo em vendas ou não. Por quê? Às vezes o cara realizou a venda dele num ano, porém, aquilo só vai virar faturamento no ano seguinte. Mas a área de vendas ela vem se desenvolvendo. Por exemplo, eu adoro falar na empresa onde eu trabalho que nós estamos há mais de 10 anos sem pagar um auto de infração. E como que nós conseguimos isso? É óbvio que nós fomos fazendo isso da seguinte forma. Trabalhando no compliance. Por exemplo, nós tínhamos um problema sério quando o nosso cliente entregava a DIRF, e nós, na época, fazíamos a DIPJ, e nós fazíamos a compensação do saldo negativo de imposto de renda e contribuição social, e nós sempre recebíamos uma cartinha. Ou seja, o cliente informava na DIRF que ele tinha um determinado valor e eu informava um valor diferente. Automaticamente o fisco me enviava uma cartinha falando o seguinte, olha, você fez uma compensação de 100, porém o teu cliente informou na DIRF que foi só 80, me devolve 20. Hoje é óbvio que nós temos muitos estudos, né? O pessoal acabou fazendo o curso, etc. E a gente consegue cruzar essas informações. E eu lembro, né, que há um tempo atrás a nossa presidenta falou assim, pô, aquelas cartas pararam de chegar. Falei, é óbvio, né? A gente já sabe quanto que o cliente está declarando. Então, tem um trabalho de prevenção. Exato, mas assim, é você saber vender isso também, porque o pessoal não sabe. Então, Porque eu vou te falar como. Não está dando problema, né? Mas ninguém sabe o que está acontecendo. Esse é um mal geral dentro da área fiscal como um todo, conseguir vender o que ela gera valor agregado. Ela não é um mero departamento para entrega de obrigações de trabalho para o governo. Ela tem uma capacidade gigantesca de gerar valor agregado. Né? Talvez o departamento que tem mais condições de gerar valor agregado que não seja venda.
que seja ganho, né? Por isso que existem essas estruturas, as empresas investem nessas estruturas. Como que o profissional... Então, vem dentro, vai ao encontro de um dos itens que está dentro da gestão tributária, que a gente tem... a gente divide essa gestão tributária em 5 pilares, que eu falo, são 5 pilares da gestão tributária, que são ações preventivas, conscientização corporativa, processos e procedimentos, foco no estratégico, na inteligência fiscal e equipe de alta performance. Eu tenho esses 5 pilastres da gestão tributária. Se eu tiver só 4, ela não vai ser eficiente. Se eu tiver 3, com esses 5, e lógico, eu tenho uma série de subdivisões de como implementar isso dentro de cada pilastro, vão justificar uma gestão tributária eficiente. Então, eu preciso ter ações preventivas, que lá dentro tem uma série de coisas que devem e podem e têm que ser feitas. Eu tenho um processo de conscientização corporativa, eu tenho um processo árduo de construção de processos e procedimentos, que é chato, mas ele vai te dar uma garantia no teu compliance e no teu planejamento tributário. Então, quem faz planejamento tributário e não tem processo e procedimento, esquece. Quando vier questionamento da Receita Federal ou estadual, ele esqueceu que tipo de planejamento ele utilizou. Então, até para o planejamento tributário, eu sigo um rito, né? Existe uma forma de implementar e procedimentalmente, né? E uma equipe de alta performance. Eu não consigo nada do ponto de vista de gestão se eu não tiver uma equipe de alta performance, que é um dos temas que a gente vai trabalhar num outro momento aí. Então, respondendo a sua pergunta, a identificação da venda do trabalho é KPI. É inadmissível um departamento não ter KPI. Porque até eu, como gestor, como é que eu vou... eu lembro que quando eu fui gerente de departamento em escritório de contabilidade, que é Selva, você sabe muito bem, que é outra pegada. A gente trabalha muito em multinacional, trabalho. Mas eu sempre recomendo, passa no escritório contábil, trabalha lá um pouquinho para você ver como é que é. Como é que é o negócio. É selva. É selva. Então, como que você vai gerenciar? Você caiu na selva, você está com um elástico e um palito de fósforo para sobreviver. Então, o seu medidor tem que ser um KPI para identificar a performance da equipe, quantidade, trabalho, capacidade. Um item que a gente tem que ter, que o gestor deve ter, que é um índice que eu desenvolvi, que a gente chama índice de capacidade de absorção de demanda. O que é isso? É por quando o diretor vinha apontar o dedo no meu nariz e falar, tem que cortar tal, eu falo, não, irmão, aqui, ó. Vamos discutir os KPIs, vamos discutir esses índices, porque contra fatos não argumento. Né? Verbo contra verbo, eu vou discutir com o cara e ele vai colocar a posição dele, acha que tem que cortar, eu vou colocar a minha, acho que tem que ficar e fica no achismo. Então, a importância de se ter a gestão, ela passa por, eu diria que o centro é processos e procedimentos, e lá dentro eu vou inserir índices de capacidade de absorção de demanda do meu departamento, índices de eficiência, índices de ineficiências que são gerados por outras áreas, por exemplo. Vamos trazer um exemplo concreto aqui para você, o pessoal todo entender o que eu estou falando, dentro da nossa língua tributária. Entrou o REINF. Legal, mais uma obrigação. Eu tenho que contratar mais um cara para atender essa obrigação? O diretor vai me dar um cara? Vai me dar um estagiário? Não vai me dar. Provavelmente não. Então, como é que é mais uma obrigação? Ou seja, de fato entrou mais um trabalho. Então, como eu sou gestor e eu não tenho esse índice de capacidade de absorção de demanda para dizer que eu vou alocar essa atividade para o colaborador A, B ou C. Eu acho que esse cara aqui está com pouco trabalho. Eu acho. Ou eu não gosto desse cara aqui, vou socar o REINF nele. Ou deixo o Ciscoserve para ele, que é o castigo do profissional da área tributária, dar um Ciscoserve para o cara. Fica de castigo, vai fazer Ciscoserve. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou justificar a permanência da estrutura da equipe? Como eu tive uma reunião uma vez com uma diretora da Áustria, falou, nossa, mas aqui no Brasil, você ter quase 20 pessoas no departamento de tax. Eu na Áustria ter 3 pessoas.
Não, senta aí agora. Aí você mostra os KPIs, aí você abre os seus índices, né? O gestor ele precisa ter um controle que a gente chama de mapa de controle. É um roadmap que a gente tem mesmo. Eu tenho um roadmap por atividade mensal, diária, anual, por profissional. Isso é gestão. Tem que ter o controle do departamento e não das pessoas. Eu não quero controlar pessoas, eu quero controlar processos. Exato. Pessoas, elas vêm para adicionar e impulsionar este controle, né? Que é uma das pilastras que a gente fala que é a equipe de alta performance. Então, para pegar um exemplo prático, entrou o Reinf, quanto tempo eu gasto para fazer o Reinf? Aposto para você, eu diria que 60%, 70% dos gestores chegou o Reinf e jogou na mão de alguém lá, no geral. Mas eu acho que a fulana pode fazer, porque ela já faz tal atividade, mas não perguntou para o cara quanto tempo você gasta, quais são as atividades que você tem, dentro do seu checklist, quanto tempo. Então, eu não estou controlando a pessoa, eu estou controlando o processo. Por quê? Porque eu preciso saber que eu vou inserir mais um processo e a área ela tem que ter essa capacidade de absorção de demanda. Onde há geração de hora extra em demasia, fora dos picos naturais que são os nossos fechamentos por questão de prazo, tem problema de gestão. Gestão do tempo, gestão de processo, gestão de trabalho, gestão de pessoas. Invariavelmente, quando há recorrência, todo mês o cara tem hora extra da equipe toda. Pô, tem coisa errada. Ou os processos para facilitar ou otimizarem o trabalho estão errados, ou essa área está num fluxo de retrabalho, de reprocesso por erros internos, ou que também são demandados de outros departamentos, por exemplo, os nossos amigos de compras, vendas e por aí vai. Então, sentando num ponto do Reinf, beleza. Identifiquei que esse cara aqui pode absorver esse funcionário, tá bom, legal. Ele vai gastar no mês 6 horas mês para poder fazer essa atividade, tá bom. O que alimenta o Reinf? Nota fiscal de serviço, tá bom. Quando eu tenho um processo de retrabalho e demanda de outras áreas, porque ficaram sentado em cima da nota fiscal e não avançou, vai gerar um impacto no meu departamento. Ou seja, o Reinf eu tenho que informar a nota fiscal no período que entrou. Certo? Se a nota é de janeiro, apareceu em fevereiro, eu vou ter que reabrir o período de janeiro. O que está acontecendo com o meu departamento? Retrabalho. Ou seja, aquelas 6 horas que eu estimei no meu KPI, de capacidade de absorção, já foi para o saco. Por quê? Porque eu estou tendo retrabalho. Agora, o que os gestores fazem? Engolem o retrabalho e tocam o barco. Não há um trabalho preventivo de ir no departamento que está no fluxo. Eu não quero saber pessoas, eu não quero saber gestor, eu quero identificar a causa raiz. Aí entra o processo. Aí eu vou construir um processo, aliás, vou construir um procedimento, um workflow, um procedimento de como isso tem que entrar, até que data tem que entrar, e vou materializar esse processo em um procedimento. E vou desenvolver um KPI para horas de retrabalho, quanto custa no meu centro de custo a geração desse retrabalho. Exemplo, o salário do cara é 5 pau. Ele está gastando, mensurando retrabalho, notas fiscais que foram retrabalhadas, o Reinf, ele gastou 6 horas. Então, eu vou pegar o salário dele, vou ver quanto são 6 horas, vou registrar isso no mês, transformei algo que era imaterial num KPI. Agora eu tenho um índice de retrabalho mensurável e com valor. O que eu vou fazer com isso? Eu vou bater na porta do outro gestor e falar, está me custando isso. Ou você arruma ou sobe o assunto para a diretoria. Porque a minha equipe não pode trabalhar mais por conta de ineficiência de outro departamento. Só que eu só consigo arrumar isso, note, se eu tiver processo, procedimento, KPI. Se não, esquece, não tem gestão. Eu falo que eu sou gestor, mas eu não estou fazendo gestão. Eu estou gerenciando pessoas, eu estou controlando pessoas, não estou fazendo gestão. Percebe? E um dos maiores problemas dentro das corporações, e é uma coisa que me faz repensar muito a minha presença em corporações, é que os gestores hoje, eles não querem se indispor com outros gestores. O cara engole o retrabalho, a equipe tem que trabalhar mais, porque se ele falar com o gestor da área X, o cara vai ficar
de beicinho, magoadinho, não vai tomar café mais. Então, cara, tem que ser profissional. Se está gerando, se a ineficiência de um departamento está gerando resultados negativos na minha equipe, eu tenho que trabalhar isso. Porque senão esquece gestão tributária eficiente. Eu não tenho eficiência, eu estou no retrabalho. Eu estou gerando retrabalho. Esse é um dos índices, né? Esse é só um dos exemplos práticos, né? Ótimo. Eli, o ano passado, quando nós tivemos o nosso painel tributário, eu falei de gestão de carreira na nossa área e uma moça ela me fez uma pergunta interessante, que ela disse que ela não tinha tempo para poder trabalhar a parte estratégica dentro do departamento fiscal dela. E aí eu fico pensando o seguinte, alguns gestores, né, o pessoal acaba sendo muito operacional. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito bem preparada, inclusive veio a pandemia, mesmo trabalhando home office. Eu sei, por exemplo, o que eu tenho que conferir num cálculo de suspensão, né? O rapaz lá que faz para mim o cálculo do imposto de renda e da contribuição social, quando ele faz quando ele levanta a suspensão, ele calcula a estimativa para a gente ver o que é melhor ou não, porque todo mundo aqui sabe que na realidade você antecipa, porque o imposto ele é anual. Eu já tenho lá o meu jeito, os meus indicadores para olhar aquilo, imposto diferido, enfim. Mas eu vejo realmente que o pessoal, ao invés de fazer gestão, eles estão muito, muito ligados ao operacional. Você diria que isso é uma falha no processo ou é porque o cara que é responsável pela área tributária, ele não está trabalhando com as pessoas certas? Aonde que está o maior gap nesse sentido? Você acha que são os dois? São os dois. Uma questão passa por perfil. Tem profissional que tem um perfil, e isso a gente vê um dos 5 pilares, que é a equipe de alta performance. Você tem um cara que é um perfil centralizador, operacional. Então, o cara ele vai centralizar. Na gestão e ele tem esse perfil. Na gestão e execução também. Então, você pega um analista, quando você está criando uma equipe de alta performance, você tem um processo que a gente vai passar, que é um processo de backupeamento. O que é backupeamento? Eu quero que a minha equipe saiba fazer tudo de tudo. Por quê? Porque o cara tem que sair para férias, o cara vai casar, o cara pode ficar doente, N motivos. E outro, é uma das formas de crescimento profissional. Quem é que não quer dominar tudo dentro da área tributária? Tudo no sentido estrito da palavra, né? Agora dizer. E aí você tem um perfil de um cara que você pode observar que aquele cara está sempre sobrecarregado. E aí qual que é o papel do gestor? Sentar com o cara e fazer um SWOT. SWOT é um instrumento fantástico de gestão. Eu quero que você mensure para mim o que te toma mais tempo e o que te agrega mais valor. E aí você vai ver que às vezes é falta de gestão do próprio profissional. Porque o cara fala, eu quero aprender. Eu quero aprender, o cara está no semestre, eu quero aprender o PIS e COFINS, mas você precisa passar essa atividade para um outro cara. Aí o cara segura a atividade. Ele não larga. Então, como é que eu posso encher um copo se você não passar a água que está nesse copo para o outro? Eu não vou conseguir te passar. Então, esse é um ponto. O cara que fala que quer aprender, mas ele é centralizador. Então, aí eu tenho que avaliar se esse cara faz sentido na minha equipe ou não. Porque, lembra, o que eu estou buscando? Eficiência na gestão. Né? E um outro é o perfil do próprio gestor. O cara ele não estimula as pessoas a crescerem e a se desenvolverem. Ele centraliza tudo nele. Ele é o mestre dos magos, é o Smeagol, meu precioso. O cara não solta nada. Entendeu? O que eu acho uma tremenda imbecilidade do mundo. Porque eu falo, hoje o meu papel, hoje atuo na minha consultoria, né? Eu tenho consultoria, não mais diretamente como gerente, mas até o ano passado era dessa forma. Eu acho de uma imbecilidade tremenda o cara que segura o trabalho. Por quê? Porque ele mesmo não se dá a oportunidade de conhecer coisas novas. Né? Então, o meu papel como gestor era o quê? Passar absolutamente tudo, mas com a mesma qualidade. Eu quero que a minha equipe tenha a mesma qualidade ou seja melhor do que eu. Por quê? Porque eu também quero desenvolver outras atividades. Né? Um projeto, você quer... Eu tenho um projeto acadêmico, eu quero tocar meu projeto acadêmico.
você tem um posicionamento, no geral, de crescimento de carreira. Eu quero ser diretor, etc. Então, para isso, você vai ter que se desprender. O cara, eu não posso estar no fechamento. Quem gerencia não executa. É um princípio básico. Então, se eu estiver na gestão e estiver executando, de novo, a minha trilha da gestão eficiente, ela vai se perdendo. Aí eu não vou eu me envolvi demais. Eu preciso o quê? Preparar uma equipe de alta performance que dê a estrutura para que a gente, conjuntamente com essa equipe, busque uma gestão eficiente. Eli, sensacional isso que você está falando. Vamos lá. Esse mês passado, uma moça me procurou para pedir a minha opinião, né, em um trabalho de mentoria, porque ela estava há 12 anos fazendo um trabalho numa empresa e ela iria mudar de área. E eu respondi para ela o seguinte: olha, eu não posso, você ainda não está pronta para um trabalho de mentoria. Por quê? Porque, primeiro, um dos meus papéis dentro de um trabalho de mentoria é o seguinte: é fazer você enxergar o ambiente onde você trabalha e as oportunidades que você tem para você enxergar a empresa como um laboratório, né? Porque, como diz o nosso amigo Geraldo, empreender no CNPJ do outro é maravilhoso. A sua responsabilidade é outra. Infelizmente, as pessoas não enxergam dessa forma. Então, vamos lá. E aí, o que eu disse para ela? A partir do momento que você estiver engajada na equipe e começar a entender o processo, tá? Por exemplo, ela estava no setor de faturamento e ia passar para um setor de tesouraria. Óbvio que eu vou começar a instruí-la da seguinte forma: o que é um profissional de tesouraria bom? O que ele tem que fazer? E quais são as metas que você tem que ter para poder aprender isso? E você falou uma coisa que é importante, que é pelo seguinte, vamos lá. Mas isso é pelo meu perfil, tá? Isso é pelo meu perfil. Quando eu li o livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, às vezes não é o que você faz, mas é por que você faz. Por que eu quero trabalhar fazendo gestão? Por que eu quero trabalhar com pessoas? O que tem por trás disso eu quero ver o desenvolvimento das pessoas. Porque isso, além do meu crescimento, isso para mim é muito gratificante. Então eu tenho lá o meu departamento fiscal. Tá? E eu tenho uma pessoa, por exemplo, que o ano passado ela ficou totalmente envolvida com o ISS. Esse ano ela vai se envolver com o ICMS. A moça que estava no ICMS vai passar para o ISS. E eu tenho um rapaz que eu estou desenvolvendo ele, que eu quero ele com um perfil mais consultivo, aonde, né, que é difícil da gente ver isso nas empresas, porque a gente tem essa separação. Geralmente o cara que mexe com PIS e COFINS, contribuição social e RPJ, que a gente chama de impostos diretos, é o pessoal da contabilidade. E numa empresa de lucro real, a maioria dos créditos que nós tomamos para fins de apuração de PIS e COFINS está na mão do pessoal da contabilidade. Ele vê a despesa com aluguel, os insumos, depreciação. Então tem um cara hoje de indiretos que ele ficou fera no PIS e COFINS. E esse ano, o que ele vai fazer? Ele é o cara que vai compensar o meu saldo do ano anterior de RPJ e contribuição que ficou negativo, ele que vai fazer a PerdeComp, é ele que vai conferir a suspensão. Então esse cara, por exemplo, ele tem que começar a entender um pouco mais de contabilidade. E óbvio que o meu pessoal sabe disso. E eles agradecem isso, porque eles não são bobos. Não é que você está socando o trabalho no cara, você está preparando o profissional para ser o melhor na empresa e também está preparado para o mercado. Sem dúvida. Bobo é um cara que não aceita isso, né? Exato. Sem dúvida. Bobo é um cara que não aceita. Eu devo muito ao pouco que eu sei hoje de ter sido curioso e me enfiado nos lugares e falar, daqui que eu faço. Tem um trampo aí que ninguém quer fazer, daqui que eu faço. Então, nesse daqui que eu faço, hoje, graças a Deus, eu consigo transitar em qualquer área dentro do direito tributário e da contabilidade tranquilamente, né? Então, o profissional tem que ter esse insight. É legal ser um especialista, sem dúvida. Eu acho que o caminho é o cara se tornar um especialista. Mas o que eu sempre digo, é fantástico o cara ser multidisciplinar, multi-especialista, porque o leque dele expande absurdamente no mercado, né? Um cara que conhece PIS e COFINS e imposto de renda e contribuição social é um valor. O cara que só conhece PIS e COFINS é outro. O cara que conhece tudo isso é outro valor. Então, quando... Opa!
quase caímos aqui, hein? Quase eu mesmo derrubei a live. Pronto, eu pensei que tinha dado problema na live de novo. Não, eu mesmo quase derrubei aí. Não foi nem o STF, cara. Então, é a identificação de oportunidades. E isso aí vai passar pela gestão. Então, quanto mais eu municiar e preparar a minha equipe, maiores chances eu tenho de ter uma eficiência na gestão tributária. Por quê? Porque gestão de equipe, e gestão de equipe eu falo de construção de equipe de alta performance, é um dos alicerces, dos cinco alicerces da gestão tributária. Então, note que é como o cargo de analista, que eu sempre falo nos cursos. O cara quer ser um analista. É o cargo mais cobiçado. Era quando eu entrei na área fiscal. O meu sonho era ser analista. Eu não sabia nem o que o analista fazia. Eu achava o nome bonito. Eu achava o nome bonito nas Casas Bahia, fazer um carnê. O cara falava, qual a sua profissão? Analista tributário. Eu achava aquilo sensacional. O cara até ficava olhando para minha cara e falava, vou até baixar os juros. Esse cara, eu queria. Só que o caminho de construção, e isso é uma outra coisa que tem que ter na gestão. O que o cara precisa, e aí é o gestor, o que o cara precisa, trilha de carreira, né? Para se tornar um analista. O que é um analista júnior? O que é um analista pleno? O que é um analista sênior? Obviamente, são nomenclaturas que variam de empresa para empresa, mas há um consenso ali, uma mediana de conhecimentos que o cara tem que ser para estar em tal posição, né? Por isso que eu falo. É um dos itens da gestão tributária eficiente, porque eu sozinho, sem equipe, não vou conseguir fazer nada, por mais multi-expert que eu seja. Né? E esse é um dos erros da gestão. Eu diria que esse é um dos erros hoje da gestão, não preparar pessoas. O cara tá lá morrendo de lançar conhecimento de transporte, condenado, vai morrer lá. Pô, esse cara aqui, será que ele não pode ser preparado para alguma outra coisa? O cara é estagiário. O cara não... Ele vai ver que 2 anos da vida dele, ele vai passar lançando conhecimento de transporte. Morreu. Não tem mais. Né? E aí eu consigo ir para os outros pontos. Processo de conscientização corporativa, por exemplo. Fundamental. Né? Quer um exemplo? Sexta-feira, 6 horas da tarde. O que acontece? Preciso de uma nota fiscal no dia 30, na sexta-feira. Normal. É exceção. É só dessa vez. Aí você vai ver que não é exceção. E aí o cara esbraveja, fala que só dessa vez eu vou fazer, depois não vai ter mais, você briga, xinga o cara, etc. Mês que vem, o que acontece? De novo. E a tua equipe no fechamento? Fechamento prontinho, tem que abrir o fechamento. E isso é recorrente. Como é que você dá um stop nisso? Você tem que ter um posicionamento top-down, de indisposição, porque volta de novo no primeiro caso da Reinf. Está me gerando o que na minha equipe? Retrabalho. Mais tempo. Eu preciso otimizar o tempo da minha equipe. Só que se eu não tenho um processo escrito, e eu não tenho se eu não tenho um processo desenhado, o cara só vai receber, o departamento de faturamento só vai emitir nota fiscal até o dia 25, 18 horas. Para a solicitação tem que ser feito e preenchido esse formulário, tem que ser encaminhado 24 horas antes. O que eu estou construindo? Um processo. Depois eu escrevo o procedimento, publico, treino até a equipe do Sem Vergonha lá, se for o caso. Pronto, amarrei o processo. Agora eu tenho condições, no mês, se esse safado vier no mês, falar, irmão, tem um processo, um procedimento. Segue o processo, que as empresas europeias, americanas adotam. Sim, perfeito. No geral, né? Porque o princípio é esse. Né? O alemão, mais ainda, o alemão é cartesiano, cara. Tinha processo? Tinha. Tinha procedimento? Tinha. E você trabalha em empresa alemã, sabe como que é. Não seguiu. Tá aqui, irmão, seu boné, muito obrigado. Jornalzinho amarelo em frente à Praça da Sé, procurando trampo. Soraya Nogueira acabou de entrar também. Olha quem tá aí, os nossos amigos, os dinossauros. Vamos lá, Eli. Soraya, Percebe, Walter então? Grégio Júnior. Percebe, então, Santos, que tudo passa pelo processo de construção. E aí o próprio departamento não tem nem processo nem procedimento. Como é que eu vou falar de conexão com outras áreas de negócio? Vendas, custos, contabilidade,
financeiro, controladoria, que precisa mandar o reporte e o fiscal não fechou ainda, e a contabilidade não fechou porque o fiscal não fechou. Se não tem processo, não tem gestão, irmão. E aí, como é que o gerente gerencia? Uhum. No feeling e amadorismo. Mas é o que acontece em muitos, no maior caso. Então, aí o gerente começa o quê? Executar, fazer. Aí o cara trampa pra caramba, aí sai 10, 11 horas da noite, então o trampo pra caramba. O que ele fez? Nada, não agregou nada. Tá apagando incêndio. E aí a equipe do cara tá no turnover também, ó. Tá no loop. Continua. E essa aí é a vida louca do fiscal. Tem a vida louca no fiscal, só que você pode fazer essa vida louca um pouco menos sofrida. Isso é gestão. Perfeito. Né? Ele, vamos lá, tá acabando aqui o nosso tempo, passa voando. Mas já? Daqui a faltam 15 minutos. Primeiro, vamos lá. A gente falou aí da parte de compliance, né? Achei interessante o quão é importante a parte de compliance. A gente falou dos pilares da gestão tributária eficaz e a gente acabou dando um pouco de ênfase no pessoal que a gente diz que é uma equipe de alta performance, ou seja, o cara para fazer gestão, ele tem que sair um pouco do operacional, ele tem que ter visão estratégica e quando isso não está acontecendo, né, aquele famoso jargão, quem lidera ou quem gerencia não executa, ou seja, ele tem problema na equipe. E a gente adentrou um pouco aí nesse tema, porque realmente o cara, às vezes, ele acaba puxando essa parte operacional, é como se fosse um imã. Parece que o cara gosta, ou às vezes, porque, como diz você aí, imitou o Smigol, né? O precioso, o cara tem medo, né, de perder aí o negócio dele. E agora seria interessante a gente falar de mais uma coisa que é muito importante na gestão tributária eficaz, que é a parte de planejamento, aqui dentro do tempo que nós temos. Eu achei muito interessante, eu recebi um direct no meu Instagram que foi sensacional. Quando nós discutimos na nossa live anterior sobre a definição de insumos para crédito de PIS e COFINS e quando nós falamos das empresas que têm os dois regimes, cumulativo e não cumulativo, depois nós fizemos um vídeo, eu recebi um direct da seguinte forma e para mim isso foi foi muito valioso. O cara pegou e disse para mim o seguinte: pô, como você disse que nós temos duas formas, e aí eu já estou entrando na parte de planejamento tributário. Como você disse que nós temos duas formas para poder fazer, que a Receita ela autoriza, que é o método direto, que é quando a empresa ela tem a contabilidade por centro de custo ou centro de resultado, ela consegue saber exatamente quanto nós temos no sistema cumulativo e não cumulativo. Quando a empresa não tem a contabilidade dessa forma, ela pode fazer por proporcionalidade e o que a Receita Federal usa como base é o faturamento. E aí o rapaz me disse o seguinte: olha, você sabe que eu vou implantar a contabilidade por centro de custo porque eu acho que se eu souber exatamente quanto é do cumulativo e não cumulativo, eu vou trazer economia para a empresa. Falei, olha que... Achei impressionante, porque é isso mesmo. Se você tem as duas... É igual, por exemplo, no cálculo do imposto de renda. O que as pessoas confundem? Pessoal, você, quando é optante pelo lucro real, as empresas que faturam mais que 78 milhões por ano, e o pessoal que, às vezes, independente do faturamento, eles são obrigados, né? Ou até quem fatura menos, se for melhor a opção quando você avalia PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição social, quando o valor que você tem de lucro é menor do que a presunção do lucro presumido, é óbvio que você pode optar, mas algumas empresas são obrigadas. O que acontece? Você tem o imposto de renda e a contribuição social por trimestre e por ano. Só que a apuração é anual, mas, ou seja, o que você faz durante o mês é o quê? É uma antecipação. Então, de repente, pode ter um mês que antecipar, quando você faz pelo cálculo do faturamento, pode ser menor do que o balancete de suspensão. Perfeito. Você está trazendo caixa para a empresa. Perfeito. Né? Então, e como é que o cara... Desculpa, pode falar. Não, faz a tua pergunta. Então voltando, né? Pô, nós fizemos aqui uma live e o cara teve uma ideia que eu achei brilhante. Pô, eu vou começar a fazer a contabilidade por cento de custo na minha empresa porque eu tenho certeza que eu vou pagar menos PIS e COFINS
se eu não fizer pela proporcionalidade, ou seja, ele expandiu a consciência dele. E eu trouxe aqui numa live o Felipe Maia, que é o cara que veio aqui como advogado, e a gente falou muito sobre uma coisa que eu quero falar agora, que é a empresa, quando ela tem o planejamento e ela tem uma postura conservadora, moderada e arriscada. Eu gostaria, Eli, que você falasse um pouco sobre isso. Porque o pessoal morre de medo, às vezes, de se creditar de imposto, porque tem medo de ser autuado. Não sei se a gente vai conseguir falar em 10 minutos, mas vamos tentar sintetizar, de talvez forma a gente resumida. Volte um pouquinho nesse tema, até porque a gente vai ter uma live só para falar de planejamento tributário, né, estratégia de planejamento tributário, que dentro da gestão, você tem os 3 perfis, né? Você tem um perfil de gestão estritamente conservador, legalista, estritamente engessado, não é errado, é um modelo, não tem modelo certo e errado aqui, né? É um modelo que tem prós e contras, né? A gente vê isso no nosso curso de gestão tributária também, obviamente, como implementa cada tipo de gestão. Eu falei, o nosso curso de gestão tributária ele é muito rico, por quê? Porque a gente discute gestão. Eu não discuto só a parte tributária técnica. Eu discuto gestão, discuto como implementar KPI, como implementar processo, procedimento, porque é a minha vivência prática dentro das organizações, né? E um segundo modelo seria o modelo moderado ou moderador, que também é um modelo estritamente legalista, mas ele tem um viés de conexão com o business, porque ele vai gerar resultado. Esse viés de conexão com o business permite que você expanda mais esse seu racional de não só o cara chega com um problema, não posso fazer, não tem previsão legal. Acabou. Esse é o processo legalista. Bom, não tem previsão legal, mas a empresa precisa fazer. Então, como é que eu faço para viabilizar esta operação com o menor impacto e risco possível e mensuração calculável deste risco? Isso a empresa precisa fazer, né? Aí a diretoria vai tomar a decisão. Eu vou fazer porque o risco é esse, eu preciso fazer e eu já sei qual é a possível penalidade, já sei onde eu posso. Então, é moderadora porque tomada de crédito. Mas solução de consulta aqui fala que não. Então, mas eu tenho um posicionamento jurisprudencial, eu tenho decisão do CARF, eu tenho decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, eu tenho decisão do Judiciário, eu tenho decisão do Tribunal de TR, eu tenho decisão de STJ. Então, eu vou me aliar da jurisprudência e da doutrina para mitigar o risco. Falar, olha, o posicionamento da Receita é esse, mas a gente pode vir para cá. E arrojado. E eu vou ter isso eu vou ter esses tipos essas 3 gestões na gestão tributária estrutural em si e no modelo de gestão tributária focado em planejamento tributário. O arrojado é um cara que ele é mais arrojado. Eu vou tomar esse risco porque eu vou ter um ganho financeiro X. Então, normalmente as empresas na figura estão mais voltadas na figura do sócio, do proprietário, o cara mata no peito e leva. Só que mesmo assim o cara tem que saber quais os riscos que ele está tomando, né? Então, claro que esses 3 tipos de gestão têm os prós e contras e os seus respectivos racionais, mas no geral transita por aí, né? E o planejamento tributário vai por aí também, porque existe uma fábula, né, que é planejamento tributário só para empresa grande. Não, negativo. Hoje, graças a Deus, eu só trabalho com planejamento tributário e planejamento fiscal. Eu só trabalho na parte estratégica. E você percebe que uma empresa do Simples Nacional você consegue fazer planejamento fiscal e tributário, né? Porque o planejamento tributário nós temos de baixa complexidade, que é uma revisão operacional, não vou mexer em nada, vou mexer só nas operações de forma como a empresa faz. Eu tenho de média complexidade e tenho, lógico, operações tributárias, planejamento tributário de extremamente complexos, né? Que de repente envolve uma operação de drop-down, uma operação com utilização de tratados internacionais, são realmente estruturas mais complexas, uma incorporação reversa para absorção de prejuízo fiscal. E o mundo do planejamento tributário também é gigante, mas também se divide em baixa complexidade, média e alta complexidade. Eli, a gente poderia dizer que um planejamento tributário de baixa complexidade
é quando você tem uma empresa que é optante pelo simples e você, de repente, começa a ter prejuízo nessa empresa e vale a pena ela ser lucro real, onde você faz uma Eu análise acho da que carga quando tributária. eu acho que quando já envolve a questão societária, porque o Simples Nacional vai passar por uma questão societária, formação de grupo econômico, etc., etc., ela já cai numa categoria de média complexidade. O que seria uma de baixa complexidade? Vou dar um exemplo, né? Você olhar para o business. O que eu faço hoje que gera uma carga tributária que eu posso fazer de forma diferente? Né? Ou mesmo uma operação simples. Exemplo, faturamento antecipado e venda para entrega futura. Eu tenho um diferimento de PIS e COFINS quando é uma, quando é outra. O PIS e COFINS pode ser pago na remessa, outra. Então, eu não preciso mover nada. Eu só preciso mudar a forma como eu faço. Né? Estou importando um equipamento que é hardware e software, mas eu estou trazendo tudo como equipamento. Então, eu estou pagando 16%, 18% de imposto de importação, mais IPI, PIS e COFINS. Caramba. Pô, será que de repente eu não fizer um split disso, trazer isso com software software e hardware separadamente, eu não ganho aqui no software porque eu vou tributar serviço, aí eu já posso utilizar tratado, de repente se é um país que tem tratado, eu já saio do ICMS que é 18 e cai para um ISS de 2, mas o ICMS lá era custo, era crédito, aqui é custo, tá, mas eu tenho crédito acumulado, então aquele crédito vai virar custo ao longo do tempo. Então, aí já é de média complexidade, por quê? Não é de média complexidade, é de baixa complexidade. Por quê? Porque eu vou mudar só a forma que eu faço a minha operação. Né? E aí, por isso, volta. Quando eu consigo isso? Quando eu tenho conexão com o meu business, que é o STEP, que é a pilastra 2 da gestão tributária, conscientização corporativa. Ao invés de eu xingar o cara de vendas, de compras lá, esses caras têm que ser meu parça. Porque é os caras que estão no front, os caras que vão trazer a ideia. Vendas quer vender com maior margem de lucro e o menor custo possível. Sim. Essa é a reza. E eu tenho que ajudar o cara a fazer isso dentro de uma estrutura de legalidade. Isso é eficiência tributária. E aí, o que eu faço? Quando o departamento consolidou, voltando à sua primeira pergunta, né? Encerrou o ano, todo profissional tem que ter a tua lista de achievements, a tua lista de savings. O que eu fiz que agregou valor ou mitigou risco, que mitigação de risco é agregar valor, ou gerou um ganho para a empresa, que eu vou colocar na minha lista de achievements do departamento e vou mostrar. Olha, a gente teve esse. Eu entreguei o SPED no prazo. Esse mês meu fechamento foi no dia. Dia 15, dia 30 está na sua conta, você foi contratado para isso. É o mínimo que você espera, né? Que entrega a guia para pagar no mínimo 24, 48 horas antes. Então, isso não é gestão, isso é a execução do teu trabalho. O plus está naquilo que você entrega, além daquilo que você é contratado efetivamente, porque é o que gera valor. E é aí que você vai mostrar o teu... Então, se todo profissional tem que ter a sua listinha de ativos. Né? Diminuímos o número de cancelamento de notas, por exemplo. Esse é um ativo. Por quê? Porque cancelamento de nota gera reprocesso, gera contingência, eventualmente. Ou reduzir o número no mês, olha só, aqui já um índice que vai para o meu KPI de eficiência. E é isso que os profissionais têm que estar com a mentalidade open, né? Eles têm que estar com a mentalidade mais open-minded. Por quê? Porque se eu estiver focado ali para entregar meu SPED e mandar a guia para o financeiro, que é só um dos meus trabalhos, Eli, mas eu tenho 1 milhão de afazeres. Aí volta para o primeiro ponto, gestão. Se está no turnover, se está no looping, tem problema de eficiência. E o problema de eficiência mostra que é devido à falta da gestão. Isso. Nós temos 20 segundos para terminar a nossa live. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, que despenderam aí o seu tempo, né? É clichê, como eu sempre digo. O tempo é a moeda mais importante que nós temos e é tão valioso, então agradeço de coração por isso. Um abraço a todos e na semana que vem nós voltamos.